Bom dia para você que está nos ouvindo. Bom dia, Jaci. Bom dia a todos. Bom dia para você que está nos ouvindo no carro, na live, no Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista, no Insta, 95FM Curitiba. Manda um WhatsApp aqui pra gente, 92589895. A gente continua com toda essa energia para trazer super consciência para você em todos os aspectos da sua vida. Não importa aquilo que você esteja pensando, sentindo, fazendo, a gente pode colocar algum ingrediente de super consciência para melhorar um pouquinho mais e pra gente subir um degrau nessa existência. Alguma provocação benigna. É, exatamente. Né? O Jaci sempre tem uma mensagem positiva para passar para a gente, né? Uma maneira diferente de enxergar a vida. E hoje a gente vai lembrar um pouquinho de algumas situações que a gente tem percebido algumas pessoas que estão mais frágeis, que estão mais sensíveis e que estão até adoecendo, precisando de medicamentos para se acalmar, para controlar a ansiedade, para aliviar o estresse. Tem muito disso, né, hoje em dia? Tem. Ontem eu estava vendo uma entrevista com um psiquiatra assistindo, né? E ele já começou a falar em pânico, suicídio. Eu falei, calma, né? Quer dizer, a gente não pode deixar as pessoas chegarem lá. Então a própria entrevista com ele já me deixou com medo. Então nós temos que ter um pensamento diferente que vamos tentar mostrar aqui agora. Lembra, né, no primeiro programa que eu ainda falei do cheira a flor e sopra a vela para ensinar a filhinha a fazer algum tipo de meditação? Eu acho que a gente tem que contar até 10. Não é uma brincadeira falar conta até 10, mas que depois de contar até 10, respirando, expirando, seja cheirando a flor e soprando a vela, isso dá uma acalmada no nosso coração e a gente consegue ter um pouco mais de clareza para enxergar aquilo que a gente precisa na vida. Vamos aprofundar um pouco isso? Já vamos. Já? Então, calma. A mulher manda. Eu tenho que seguir meu script aqui, né? Ele não pode me atravessar assim, né? Não me deixa nem ler carrinho de bola, assim, carrinho sem bola não vai, né? Então, gente, hoje uma das coisas que eu quero sugerir é, se tiver alguma coisa da arte que você goste, seja na literatura, seja na poesia, no desenho, né, alguma coisa de cinema, de tudo que você possa desenvolver, que te inspire através da arte, com certeza isso vai te trazer um pouquinho mais de calma e isso faz a gente mudar um pouquinho aquilo que a gente estava pensando. Se você entra naquela de, eu não aguento mais estar em casa, e agora? E o meu negócio? E os problemas que estão acontecendo? E as lojas que estão fechadas? Os negócios que estão quebrando? Quer dizer, a gente entra às vezes numa vibe de tensão e de pressão que muda a nossa frequência. E quando a gente consegue acessar a arte, de alguma maneira ela toca teu coração, te conecta com aquilo que é sagrado e te traz uma espécie de refúgio contra os maus pensamentos. Então, até a gastronomia eu considero arte, quando você come algo que está de outro mundo. Foi o que a gente conversou ontem, né? Exatamente. Então, assim, isso é uma visão muito simplista, Jacinto? Eu não diria uma visão simplista, porque é maravilhoso você poder passar por um problema e jogar a tua mente para outro lado, isto é, trazer para coisas boas. Porém, eu não diria então simplista, mas diria que é parte da situação, é parte da resolução do problema. Por quê? Porque você pode ir lá, você vai pintar um quadro, vai fazer uma bela comida saudável, você vai praticar, mas na hora que termina, de repente vem um vazio no teu coração. Por quê? Porque eu estou tratando, em todo esse programa, e nós estamos aqui na rádio, para falar de você, falar do teu coração, da tua maneira de pensar, da construção do pensamento. Então, quando eu utilizo alguma situação para desviar o meu pensamento de coisas ruins, maravilha, o contrário é verdadeiro. Você fica assistindo o noticiário o dia inteiro, ainda mais com toda essa manipulação que todos nós estamos passando, você acaba o dia absolutamente triste, angustiado e ansioso. Então, o que acontece? Muito legal você fazer uma arte, você fazer uma pintura, uma culinária, uma dança, que tal começar a aprender um novo instrumento musical? Isso é maravilhoso. Agora, deixa eu falar por que é parte da situação. Porque a tua mentalidade vai continuar a mesma. Deixa eu te dar um exemplo, eu já quero pegar pesado. Um ano atrás, eu estava voltando de um congresso no Rio de Janeiro, eu, minha esposa e a nossa filhinha dentro de um avião. Lembranças do Facebook. Eu lembrei agora, a lembrança do Facebook lembrou e eu lembrei para contar aqui. Então, o que eu quero dizer com construção de uma mentalidade? É minha responsabilidade enquanto pai
ajudar a minha filha a construir uma mentalidade. Nós estávamos no voo e houve uma turbulência muito grande. E ela estava sentadinha no colo da mamãe, com a aeromoça do lado, dando balinhas, brincando, e ela fez aquela cara de pavor. Eu estava no outro corredor, do outro lado, e ela olhou para o papai e falou: avião não, papai, avião não. Ela se assustou com aquela turbulência com 2 anos e pouquinho que ela tinha. Eu olhei para ela, falei para ela assim, fiz um sinal para ela olhar pela janela. E falei: olha a asa. Ela olhou para fora, eu falei: olha o Dumbo pulando em cima da asa. Essa menina abriu um sorriso na hora. Eu bati uma foto, eu vou publicar no vídeo depois essa foto para vocês verem a foto do sorriso dela. Então, na construção de uma mentalidade, imagina ela olhar o pai e ver o pai apavorado com a turbulência também, porque realmente assustou. O susto você leva na hora, mas o que você vai pensar? Vai cair o avião? Todos nós sabemos conscientemente que para cair precisa muito mais do que uma turbulência. E por que eu estou dando esse exemplo? A construção que nós trazemos durante a nossa vida é a construção das nossas casas, da nossa interpretação. E isso eu quero passar um pouquinho mais depois, comentar um pouquinho mais sobre esse aspecto da construção da nossa mentalidade. Como que nós estamos preparados para passar por essa turbulência do coronavírus? E mais importante ainda, como que eu quero que você esteja na próxima pandemia? Isso que vai acontecer. Só que, claro, você vai estar um exímio tocador de violino, violão, piano, cozinhando um monte, porque você vai aprender a fazer outras coisas para ajudar. Ajude muito. Hoje nós vamos falar aqui sobre meditação, sobre relaxamento, é muito bacana. Mas enquanto não mudarmos o padrão mental, nós vamos continuar repetindo os nossos erros. É verdade. Assim, entra numa linha de distração, né? Eu lembro que quando começou a pandemia, a gente começou a receber muito assim: minha casa depois que o coronavírus passar, inteira coberta de crochê, né? Aquelas fotos, aquelas produções, tudo pintadinho, coisinha de vovó e tudo mais. Não sei se as vovós estão fazendo isso, né? Ou se aquilo entrou numa linha de brincadeira. Mas independente de qualquer coisa, distrair um pouquinho a cabeça e pensar em outras coisas, isso nos ajuda. Evidentemente que construir uma outra mentalidade é super importante, porque isso nos torna fortes. Quando a filhinha dizia no voo não, avião não, porque o avião para ela era o máximo, ela vê da janela, aquilo é super bacana, é enorme, né? Traz um fascínio, né? Todo esse poder de sair do chão e voar, isso é lúdico para a criança. Mas quando chacoalhava o avião e ela sentia medo, e depois ela começou a pensar no Dumbo pulando na asa do avião, depois os anjinhos nas nuvens, foi uma experiência muito bonita. Né? Isso marcou, ela não esqueceu, e isso tornou uma brincadeira até para quem estava em volta da gente, que conseguia ouvir risadinha de criança no momento que estava todo mundo um pouco tenso. Isso é muito legal. Agora, se você tiver noção que entrando para o lado lúdico e para o campo da imaginação, isso cura, tudo isso daí vai ficar um pouquinho mais fácil. Em Londres, teve uma mulher que teve essa sensibilidade, não agora, foi em 2016, ela montou uma farmácia da alma. Você sabia disso, Jaci? Não. Ela receita poesias e versos dependendo do humor do, entre aspas, paciente. Então a pessoa chega com uma queixa de ansiedade, de tristeza, de luto, de euforia demasiada, de estresse, de exaustão, e ela acaba seguindo um protocolo de um livro que ela mesma desenvolveu, e ela oferece poesias para as pessoas. E está sendo muito bem visto isso lá. Claro que é muito bom, mas continua sendo o mesmo problema. Você alivia a alma. Sorrir para alguém é maravilhoso, eu sempre falo isso. Eu sorrio e cumprimento pessoas desconhecidas, e cumprimentar pessoas desconhecidas é muito legal. Nós vivemos num mundo colaborativo, somos pessoas muito semelhantes, apesar de todas essas diferenças. Agora, eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa que está na minha palestra Trauma, Depressão e Ansiedade. E por que eu trouxe? Para não ficar aqui na rádio, mais uma opinião do Dr. Jacir. E o que eu apresento? A Fundação Gapminder, na Suécia, ela fez um trabalho muito interessante para mostrar por que há muito medo em todo o mundo. O mundo inteiro está sofrendo, e essa pesquisa voltava para pesquisar o pensamento negativo da maioria das pessoas, da onde que veio esse pensamento negativo e por que isso inclusive vem aumentando.
O mundo está melhorando, está provado, vou complementar isso no final, mas o medo vem aumentando. Basta você olhar para fora, olhar nas mídias sociais e veja o que está acontecendo, a tamanha confusão. Então o que eles fizeram? Eles fizeram 4 perguntas para um número de pessoas muito grande no mundo inteiro e analisaram as respostas. E as respostas eram para saber se a coisa estava grande, estável ou pequena. Uma das perguntas foi: como está a extrema pobreza no mundo? E as respostas foram que vem aumentando e vem aumentando muito. A outra pergunta foi: como é que estão as mortes por desastres naturais? E a resposta da maioria veio que estava aumentando muito. Terceira pergunta: anos que mulheres adultas permanecem na escola? A resposta foi não, muito pequena, quase ninguém permanece na escola. E por último, como é que está a vacinação em crianças? Então essas 4 perguntas. E a última também não, quase ninguém se vacina. E, de fato, na realidade, a pobreza no mundo está diminuindo, mortes por desastres naturais, isso não é uma opinião, é pesquisa científica no mundo inteiro, mortes por desastres naturais têm diminuído pela capacidade de prevenção e detecção, as mulheres estão permanecendo cada vez mais na escola. Eu sei, eu inclusive como homem, eu entrei numa faculdade que só tinha homens na minha sala, praticamente, né? Meu pai, então, mais ainda, quer dizer, e agora a quantidade de mulheres médicas é muito grande, e a vacinação em crianças vem aumentando. Agora, o objetivo não era saber essas respostas, era saber por que as respostas eram sempre negativas. Então, por que eram sempre piores? E eles chegaram à conclusão: ideias pré-concebidas dos locais onde nós crescemos, isto é, o que eu tenho falado sempre, a mentalidade que nós criamos, as ideias que a gente vem construindo da casa dos nossos pais, dos nossos vizinhos, das nossas cidades, e essas ideias pré-concebidas a gente acredita como reais e verdadeiras. Desatualização das escolas, porque afinal de contas, nossos professores também sofrem dessa influência. E aí, excesso de histórias sensacionalistas na mídia. Veja, esse trabalho é de anos atrás, não é de agora. Você tem assistido alguma história sensacionalista na mídia? Você tem percebido medo por desinformação e manipulação? Quer dizer, o mundo sempre sofreu. Agora eu vou perguntar para você que está me ouvindo. Eu e você, nós somos ativos da nossa vida, nós escolhemos a nossa vida, ou somos vítimas de manipulação e mentira? Então veja bem, existe um livro, que é um livro fantástico, que o título dele é Os Anjos Bons da Nossa Natureza. E ele prova cientificamente por que a violência vem diminuindo e diminuiu demais no mundo. Então nós estamos com medo de um vírus, mas você já parou para pensar qual é o tamanho real do vírus? E eu não estou falando do tamanho em micras, eu estou falando do tamanho da importância dele. Você já parou para pensar a quantidade de manipulação e a manipulação violenta na mídia? E está todo mundo apavorado, e o que é pior, eles estão ganhando a guerra, porque estão deixando todo mundo assustado e com angústia. E eu não quero você com angústia. Eu quero você com o coração acreditando cada vez mais que a coisa pode e é muito melhor do que parece. Vamos fazer uma respiração profunda e perceber assim que a diferença de agora com o que existia um tempo atrás é o acesso à informação. Então, como a gente está o tempo todo conectado via rede social, via qualquer outro canal, seja de rádio, de TV e tudo mais, a gente fica sabendo mais informações. E o jornalismo descobriu uma receita mágica de audiência. Quanto mais ele te trouxer medo, quanto mais ele mexer com as suas emoções com relação à sobrevivência da espécie, a fome, as desgraças, mais você tem que ficar ligado Mexer no teu medo primitivo, você vai comprar o que vai estar no intervalo sendo mostrado para você comprar. E o pior, você assustado vai lá comprar para sanar a tua angústia. Agora, por que você acha que esse programa chama-se Superconsciência? Superconsciência é para isso. Então, quanto mais você estiver conectado a esse tipo de situação, mais medo você tem. Então, você precisa, todos nós precisamos, mas pensa um pouquinho, com um pouco mais de carinho nisso. Você precisa sintonizar em você uma frequência como existe nessa rádio. A gente tem uma frequência 95.7 que não é à toa, ela está sem chiado, ela está saindo com a nossa voz, está super limpa. Você tem que buscar
a tua frequência, como se fosse uma rádio. O que é seu? O que você está passando para o mundo? O que você está recebendo? O que pode fluir em você? Né? Para que você não deixe todas essas situações que o Jacir bem falou, de manipulação, ou que eu estou comentando assim, do medo daquilo que está saindo no noticiário, né? Tantos novos casos por dia, tanto isso, tanto aquilo. Aí você trava e pensa assim, não, eu não vou fazer o que eu tinha que fazer hoje, eu vou fazer amanhã. E você vai postergando, e isso tudo vai travando a tua vida, vai paralisando você. E a gente não quer isso, a gente quer você em movimento. Você não é um pet para ser treinado. Nós somos treinados para pensar em problemas. E nós somos treinados até não por maldade muitas vezes, porque nossos pais, nossos avós, nossos bisavós foram treinados assim, e nós temos medo muitas vezes da vida. Então um jovem que é destemido, que quer sair para a vida, que quer trabalhar, que quer se enfrentar lá na frente, muitas vezes os pais, os avós têm medo e falam, não, olha, é perigoso. E se você cresce ouvindo que o mundo é perigoso, e eu não estou dizendo que não tem os seus perigos, mas nós temos que chegar na realidade. E quando você tem a realidade no teu coração, você começa a entender o teu poder, a tua capacidade. Exatamente. Então, por isso a gente vai convidar você para fazer uma espécie de terapia de olhar para dentro de você, mesmo que sozinho, mesmo que a gente tem um cordão balançando, mas é porque ele estava atendendo a ligação do nosso entrevistado que vem para o próximo bloco, que a gente vai falar sobre meditação, sobre reflexão, sobre qualidade dos pensamentos. Jacir vai continuar daqui a pouquinho comentando um pouquinho mais sobre todo esse processo de trauma, de depressão, de ansiedade, o que acontece quimicamente e fisicamente dentro da gente. E mostrar então uma lista do que deve ser feito. Exatamente. Então nosso programa de hoje, ele tá denso, ele tá forte, ele tá muito importante para tirar você dessa zona de conforto e para você entrar nessa frequência de bons pensamentos. Porque é para você. Isso aí. A gente vai fazer um rápido intervalo, então, e já volta a Superconsciência no ar. É só o tempo de uma aguinha. Você está Estamos de volta com Superconsciência no ar. Participa com a gente no 9258-9895. No Instagram tá tendo uma live 95FM Curitiba, no Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista. Né? Nós temos aqui muita gente participando, dando bom dia para Ingelise, para Débora Santa Cruz, para o Aldo Rodrigues, para o Paulo César, o Marcos Guilheta, Paulo Malucelli, para Mari Coelho. Tem mais gente aqui assistindo e que eu não consigo dar um bom dia para todo mundo. E agora eu vou trazer você por um pensamento que, a partir desse momento de pandemia, as pessoas prestaram um pouquinho mais de atenção na nossa tropa de choque, na linha de frente, que são os profissionais de saúde. Nossos profissionais de saúde, eles encontram força, claro, na especialidade deles. A gente tem aqui do lado um médico também. Então, esse pessoal está treinado para a vida e para a morte, para a doença e para a saúde e tudo mais. Mas existe uma ONG olhando para esse pessoal de uma outra maneira e levando uma forcinha extra. E eu vou explicar um pouquinho mais daqui a pouco com o nosso convidado, porque ele tem uma ONG que está fazendo a diferença para esse pessoal. É um trabalho de oração e é um trabalho de estímulos. O meu Zoc, ele é presidente da ONG Mãos Sem Fronteira. Ele está fazendo um trabalho muito bacana com profissionais de saúde, trazendo um pouquinho mais de força para toda essa equipe. Bom dia, Romeu. Bom dia, tudo bem, Cláudia? Tudo ótimo, e você? Bom dia, Romeu. Obrigado. A gente estava comentando aqui do trabalho do Mãos Sem Fronteira com a equipe médica. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que está sendo feito com toda essa tropa de choque que a gente tem hoje para combater essa pandemia. Bem, veja, acho que não tem categoria profissional mais submetida à pressão hoje do que os profissionais da área médica, né? Porque são muitas situações que surgem, decisões, etc., e manter a calma. Às vezes tem ambientes que estão com muita gente, às vezes as pessoas chegam nervosas, não é? Então, nós ensinamos uma técnica de meditação, né, para esses profissionais, e também fazemos um trabalho que chama-se equilíbrio do sistema nervoso, para que elas fiquem realmente calmas, tranquilas, para poder prestar um bom atendimento à população.
Você tocou em 2 pontos, então, muito importantes. Vocês ensinam a fazer as técnicas de meditação e trazem equilíbrio para o sistema nervoso. Eu quero que você ensine, contando para a gente aqui nessa entrevista, como que o pessoal que está nos assistindo, nos escutando na rádio, nesse programa, pode usar esse tipo de conhecimento para melhorar e para aliviar um pouco as tensões dessa fase. A União Sem Fronteiras ela está presente em vários países, né? Está nos 5 continentes. No Brasil, acho que foi o país que ela mais cresceu em aceitação do trabalho que ela faz, né? E todo esse trabalho, ele o principal, vamos dizer assim, nesse momento, é as pessoas aprenderem a praticar meditação. E a ONG lançou um aplicativo de celular que é gratuito, que chama-se 5 Minutos Eu Medito. Então a gente baixa lá na Store, né, na lojinha de aplicativos, que não ocupa muito espaço de memória, né? Ele tem todos os passos para fazer meditação, tem um vídeo que ensina, explica, né, como é que faz, e também ele acumula todos os minutos meditados num site chamado medito.org, que nós chamamos de meditômetro. Então, é um trabalho da ONG no mundo todo para poder fazer um trabalho de meditação pela paz. Que legal. E como é que está? Quando a gente tem a paz interior, nós praticamos a meditação, nós conseguimos paz interior. E se nós estivermos em paz conosco mesmos, nós transmitiremos essa paz. Então é fundamental para todos, né, que qualquer profissão que a gente exerça, nós pratiquemos a meditação. Conta um pouquinho. Primeiro, uma aceitação do outro, né? Nós nos tornamos mais tolerantes conosco mesmos. Então, quando você é tolerante com você mesmo, você também, nos processos de meditação, nós conseguimos diminuir o estado de ansiedade. Se nós diminuirmos o estado de ansiedade, nós conseguimos reduzir o estresse. Se nós reduzirmos o estresse, nós já estamos fora de mais de 70% das doenças, não é? Mas também, independente da profissão que a pessoa tenha, ela pode também propiciar para o seu próprio cérebro um estado de clarificação de ideias. Nós conseguimos ordenar a mente com o processo de meditação. Então, com isso, por exemplo, a dona de casa, que hoje está com uma pressão enorme, tem tarefa dos filhos, agora tem que aprender coisas sobre a internet também para acompanhar os filhos, como é que faz as ferramentas. Os professores, que nunca foram também submetidos a tanta exposição de coisas novas, né? Aprender coisas novas para poder transmitir, eles também vão conseguir mais criatividade no processo, porque com a meditação ajuda nisso também. Então, é um conjunto de coisas. Nós temos registro de pessoas que conseguem registrar, regularizar o batimento cardíaco, só com a meditação. Então, ele tem uma lista de benefícios, por exemplo, sono reparador. Hoje tem muita gente que modificou o seu ciclo biológico, porque tem gente que está indo dormir mais tarde, ficando vendo filme, televisão, e aí acorda mais tarde, e daí o dia já modifica, não é? A meditação, se nós praticarmos ela pela manhã, quando a gente acorda, 5 minutos é suficiente. Ela já nos ajuda a ter um dia mais produtivo, com toda essa lista de benefícios que eu falei. E se praticarmos um pouco antes de dormir, nós vamos ter um sono reparador. Então, esse conjunto de coisas, ele nos ajuda também a melhorar nosso sistema imunológico, fundamental por esses processos gripais e do coronavírus também. Ai, super legal. Eu fiquei curiosa, até tentei te interromper aqui um pouquinho antes, porque eu queria saber do meditômetro, se agora ele está explodindo, se o pessoal já está percebendo, né, já de todo esse trabalho que vocês vêm fazendo há anos da meditação, se nesse processo de pandemia, vocês perceberam que o meditômetro está crescendo. Sim, cresceu bastante. Nossa, nós estamos com 18 milhões de minutos meditados pela paz. Sem falar nas pessoas que meditam em conjunto, por exemplo, 10 pessoas conjunto usando uma vez, só registra uma vez, mas são 10 pessoas, não é? Sim. Então, tem muitas situações desse tipo, não é?
E ali também nós podemos escolher no aplicativo se nós queremos meditar o mínimo que é 5 minutos, né? Mas também podemos programar, hoje eu tenho tempo, eu quero meditar 10 minutos, eu quero meditar 15 minutos. Então isso é possível ali no meditômetro. E ele também é possível participar de uma meditação guiada pela jardineira, que é a fundadora do Mãos Sem Fronteiras. Então ele tem meditação guiada. Essa meditação é muito legal, muito interessante, é um pouco diferente, e ela leva cerca de uns 10 minutos para fazer. Que legal, que legal. E é uma alternativa também para fazer em família. A gente pode fazer uma meditação em casal, a gente já fez isso algumas vezes, inclusive usando os 5 minutos. Aliás, só para comentar sobre isso, há um ano eu já instalei esse app no meu telefone, e eu gosto de fazer quando eu chego no final da tarde, que eu chego do consultório, é mais ou menos a hora que eu sento no sofá e faço os 5 minutos de meditação, porque a sensação que me passa é que eu cheguei em casa. Isso é, sair daquela luta lá de fora, eu quero trazer meu corpo mais uma vez para a paz, para a tranquilidade. Então, de fato, você que está ouvindo, eu quero que você preste atenção em alguns detalhes. Primeiro, meditação pela paz. É pela tua paz, mas sistemicamente você estando em paz, o mundo está em paz. E quanto mais pessoas nós trouxermos para isso, melhor. O segundo aspecto é parabéns, Romeu, pela cooperação. Esse estado de cooperação, de colaboração no mundo é muito grande. Nós estamos trazendo pessoas aqui diariamente para mostrar que cada um está fazendo uma parte pelo bem da humanidade. Então, ao invés de a gente só ficar ouvindo notícias ruins, aceite essa como uma notícia boa. Existe muita gente fazendo coisas lindas. E nós estamos te convidando, você que está ouvindo, para também fazer a tua parte, nem que seja cumprimentar alguém na rua. Entende? Quer dizer, então, é isso que a gente quer trazer para o coração e acreditar, o mundo é muito melhor. E quando eu falei daquele livro, Anjos Bons da Nossa Natureza, é o que está sendo provado. O mundo é muito melhor do que nós imaginamos, mas a gente só olha o lado ruim muitas vezes. Eu recebi uma mensagem da Débora Santa Cruz, ela está ao vivo na nossa live, e ela está comentando aqui que os pensamentos dela ficaram muito mais tranquilos depois do Mãos Sem Fronteira, que meditando todos os dias, esses 5 minutos, ela aumentou a concentração diária, melhorou os pensamentos, essa intenção de paz, essa conexão com o mundo, isso está fazendo com que ela tenha uma visão muito mais próspera, muito mais cheia de qualidade. Está sendo muito legal, Romeu. Agora, eu também estou curiosa com esse trabalho que você faz de tranquilidade do sistema nervoso para a equipe médica. Como que vocês estão fazendo? Que hospitais que vocês estão fazendo? Como que isso funciona na prática? Certo. Mas esse trabalho é um pouquinho diferente da meditação, Cláudia. Nós aprendemos num curso que o Mãos Sem Fronteiras faz, né, isso aí a pessoa que, vamos dizer, o tratamento que a gente faz, na verdade, com as mãos, né, para as pessoas. E o nosso cérebro, ele é um processador de energia, né? E a gente aprende num curso como é que eu canalizo essa minha energia para outras pessoas e com a própria energia dela também, ela consegue equilibrar o sistema nervoso dela. Então, são cerca de 10 minutos que a gente faz o tratamento dessas pessoas, nos médicos, nos enfermeiros, nos paramédicos, etc., né? E que realmente ele consegue equilibrar o sistema nervoso. Isso é só quem queira experimentar, vamos dizer assim, e a gente comprovar que isso realmente é um trabalho assim, muito, muito interessante, que quem quiser se submeter tem que procurar daí um voluntário do Mãos Sem Fronteiras, ou nos hospitais tem muito enfermeiro que já aprendeu. Ali tem alguns postos de saúde, por exemplo, que eu também sou presidente de um Rotary Club, né? E esse clube, ele ajudou nesse posto de saúde que nós assumimos uma espécie de padrinho, né, do posto. E nós demos os cursos lá para esses profissionais e eles usam entre eles. Então eles já não precisam mais dos voluntários do Mãos Sem Fronteiras. Então a pessoa que queira aprender a fazer isso é muito simples, muito fácil. E nós estamos no Hospital do Trabalhador, no Hospital da Reabilitação, na Santa Casa, no Oswaldo Cruz, no Nossa Senhora de Fátima, no Hospital Santa Cruz,
No hospital de clínica, nós estamos atendendo os profissionais lá no estádio Couto Pereira, que é um ambiente onde eles estão, entre aspas, hospedados, né, para ficar mais tranquilos, fora do ambiente hospitalar. E tem mais hospitais nos procurando, né? Nós estamos aí com mais de 20 voluntários e fazendo em diversos horários, né? Isso é muito legal. Inclusive, no site do Mão Sem Fronteira, quem está em casa, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, também consegue ter algum tipo de orientação, né? Agora, tem como, Romeu, você contar alguns milagres de todo esse processo que está acontecendo com essa linha de frente, situações que vocês viveram com a equipe médica, de enfermeiros e tudo mais, de como estava, como ficaram, aquilo que eles estão contando para vocês do que está acontecendo nessa rotina, porque eles levantam de casa e estão indo para a batalha, enquanto a gente está no hashtag Fica em Casa, muitos de nós, inclusive. No nosso site lá do Mão Sem Fronteiras tem alguns depoimentos, né? Eu acho que esse é o melhor pagamento que um voluntário pode ter. É quando ele nos olha, assim, nos olhos, ela estava com uma dor, ele estava com um processo de pressão na cabeça, ou qualquer sintoma que aparece, né, que também é psicossomático, muitos deles, e aquilo desaparece em cerca de minutos, né? Então, essa gratidão que eles oferecem, o agradecimento, para nós é uma coisa que também nos paga e com, nossa, é maravilhoso você sentir e observar isso, né? Então, a melhor retribuição que um voluntário pode ter é esse resultado, né? E lá na sede do Mão, no momento está fechado, mas lá nós temos uma espécie de ficha de anamnese que todas as pessoas que recebem tratamento registram o que elas tinham e o que deixou de ter, né? A melhoria na saúde, no estado geral de ânimo, no estado também de disposição física, de humor, né? E isso é observado pelos colegas, pelos familiares, né, que dizem, poxa, você está diferente, então tem vários depoimentos desse tipo, né? Então é uma coisa fantástica, assim, que a gente consegue. Eu preciso colocar um depoimento aqui meu, como médico, né? Porque a Cláudia acabou de falar de milagre, algumas pessoas podem confundir como algo sobrenatural, algo que vem não sei de onde. Não é. É físico e químico o nosso corpo, porque veja bem, se existe uma situação psicossomática ou até uma doença psicossomática, o próprio nome está dizendo, a causa é psíquica. Isto é, então se você com intencionalidade parte com uma metodologia como essa para ajudar uma pessoa, essa intencionalidade que provoca a transformação. Mas a pessoa tem que estar receptiva para isso, ela tem que aceitar no sentido de compreender um processo de ajuda entre dois seres humanos. Então, se você consegue tranquilizar a psique, o que acontece com o sintoma? Desaparece. Então não é mágica, não é milagre, é maravilha. É um milagre da vida, né? É um jeito poético da gente poder mostrar o lado bom da vida. Romeu, a entrevista está uma delícia, mas a gente já precisa partir para um novo comercial. Eu vou agradecer a tua participação e eu quero colocar o teu contato aqui também na rádio, para que as pessoas que tiverem interesse de conhecer todo esse programa do Mão Sem Fronteira, dos 5 minutos eu medito, que entre no site e conheçam um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês, que realmente é muito bonito, e essa meditação que passa também por uma mudança de padrão de pensamento, de comportamento, que é tudo aquilo que a gente vem trabalhando, que é a superconsciência. Tá bom? E parabéns, Romeu, por toda essa atitude. Eu queria agradecer aí a oportunidade de a gente falar um pouquinho, só reforçar uma informação, que o Mão Sem Fronteiras não tem vínculo religioso com nenhuma religião. Então, tudo que a gente faz é um trabalho, vamos dizer assim, científico, né? Mas eu ouvi uma coisa de uma pessoa que eu achei maravilhosa. Ele disse assim, poxa, eu costumo orar muito, todo mundo ora também. Mas ele diz o seguinte, que quando a gente ora, a gente conversa com Deus. E quando a gente medita, parece que Deus conversa com a gente. Ai, que lindo! Adorei isso. Muito bem. Não podia fechar melhor essa entrevista, hein? Parabéns, Romeu. Parabéns pela atitude, parabéns pelo trabalho. Eu também sinto muito isso, sabe? É maravilhoso. Então eu tenho que experimentar mesmo, baixar o aplicativo e me colocar à disposição. Pode disponibilizar meu telefone, por favor. E estamos às ordens. Um bom dia para todos, muito obrigado, Cláudio, doutor Jacir, muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. Obrigado, querido, um abraço. Muito obrigada.
No próximo bloco a gente continua com Superconsciência. Um rápido intervalo, a gente já volta. Estamos de volta com mais um bloco do Superconsciência. Participe aqui com a gente no 92589895. No Instagram tem uma live 95 FM Curitiba. No Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista. Um beijo para o Gabriel, que está nos ouvindo. Neto da Salete. Isso é muito legal. O Fernando Salgado acabou de entrar do Rio de Janeiro. Tem uns que eu consigo até olhar aqui e por isso que eu acabo fazendo uma saudação, mas depois eu mando mensagem. Voltando àquilo que a gente estava falando no bloco anterior, Deus deu para a gente uma capacidade de criar tanta coisa, de inventar novas tecnologias e de facilitar a nossa vida. E o que está acontecendo? A gente fica sem tempo, porque a gente fica preso a essas tecnologias. Então, a hora que a gente para tudo e a gente faz uma oração, conversa com Deus, ou faz essa meditação, como o Romeu acabou encerrando o bloco anterior na entrevista e comentou com a gente, que é Deus conversando com a gente. Foi sublime essa frase, né, Jacir? Ela tem um significado muito forte. Vamos continuar com toda essa questão de autoconhecimento e de compreender essas emoções? Já que é para autoconhecimento, deixa eu pegar até dessa frase e falar, as pessoas querem falar com Deus. As pessoas querem falar com Deus para pedir. E eu gostei muito dessa frase porque ele falou que quando você medita, e na meditação pode ser feita a oração, é muito linda, tem muitos trabalhos científicos comprovando o poder da oração e realmente é muito forte. Mas quando ele fala assim, que Deus fala com você, escute. Muitas pessoas não escutam. E sabe por que você não escuta? Pelo mesmo medo que fez você tentar falar com Deus. Isto é, você acaba usando Deus, e Deus não pediu para ser usado. Deus pediu para você crescer como pessoa. E eu não estou falando aqui de religião. Eu estou usando o mesmo princípio psicológico. E no princípio psicológico, eu quero esmiuçar rapidamente um pouco com você, que está todo mundo falando em depressão, ansiedade. Vamos pensar comigo aqui um pouquinho o que é de fato ansiedade e depressão? Veja, eu quero contar para vocês que eu estava ansioso para iniciar aqui o primeiro programa da rádio. Aliás, cada dia que eu chego aqui eu estou ansioso. Ué, mas ansioso não é uma coisa negativa? Ele não deixa nem eu me arrumar direito. Ele fica lá batendo na porta do banheiro. Aí é tolerância. Aí ansioso para vir para a rádio. Aí é outra emoção, mas tudo bem. Vamos voltar para a ansiedade. Essa ansiedade nada mais é do que o lobo frontal, é a parte anterior do nosso cérebro capaz de fazer um planejamento estratégico e visão de futuro. Então, se eu tenho a visão de futuro de estar aqui como eu estou agora aqui sentado na sua frente conversando com você, a ansiedade é minha capacidade de projetar futuro. Então, presta atenção agora. Se eu estou preparado para vir aqui como eu estou feliz. Eu estou animado, eu estou empolgado. Então, que raio de ansiedade é uma coisa ruim? Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu sou ansioso para fazer as coisas. Eu saio daqui, vou para o meu consultório ansioso, vou para o meu hospital ansioso. Então, a ansiedade não é bem bom ou ruim a partir da palavra, é a partir do sujeito, isto é. Se eu não estou preparado, sou uma pessoa tímida, envergonhada, não estou preparado com o que eu falo, eu não tenho ansiedade, meu querido, eu tenho medo. Então eu recebi um convite para vir aqui fazer esse programa na rádio e eu viria tremendo, ia ter diarreia, veja, sintomas psicossomáticos. Então se eu tenho sintomas psicossomáticos, não é o problema, vou pegar, não é o vírus, é o medo que eu tenho do vírus. Então a gente tem que cuidar com esses rótulos, né? Não é porque você vai se justificar de sou ansiosa, sou medrosa, sou ansioso, sou medroso, que a gente de repente vai achar que não pode fazer alguma outra coisa e se limita em fazer ou de ter essa ação que o Jacir está comentando agora, porque se esconde atrás de uma máscara de ansiedade ou de qualquer outra coisa. Mas eu também preciso te dar um caminho, porque a gente não pode ser um programa só para vir aqui e destrinchar o problema. Eu quero te dar o caminho, mas antes, então, se você já entendeu que a ansiedade pode ser uma coisa boa, que vai depender do meu preparo, o que você tem que fazer? Se preparar. Quanto mais preparado para a vida, você só vai olhar para Deus e entrar em estado de gratidão e não ficar pedindo um monte de coisa. Então, se eu estou falando de ansiedade, me permita colocar o lado inverso, que é o passado, o excesso de passado, que todo mundo chama de depressão. Gente, depressão, uma doença depressiva, que sumiram as endorfinas do meu cérebro, que eu preciso tomar remédio, isso quase não existe. A maioria das pessoas falam, não, mas a minha vida é tão sofrida, eu tenho uma série de problemas, porque você vem carregando esses problemas nas suas costas e você vive em estado de tristeza, não em depressão. O fato é que na maioria das vezes você fica olhando para trás, chafurdando na lama
e você não percebe que você está arrastando um peso enorme que não precisava. E esse peso está simplesmente pela maneira errada de pensar sobre um problema. Aí vem a mídia, isso, sofrendo diversas vezes e sofrendo muito. E como eu falei, nós médicos somos treinados a dar remédio. A partir do momento que você jogou com a tua história, a tua maneira de pensar e tua mentalidade, tuas endorfinas lá para baixo, vai na farmácia comprar endorfina? Você vai comprar antidepressivo e daí ficar preso porque você está pegando antidepressivo, hormônios de fora e não vai usar os teus? Muda o teu pensamento. Vou mostrar para você. Por que você fala em depressão e tem que fazer psicoterapia? Poxa, é para melhorar a maneira de pensar. Então, se fosse de fato uma doença, pensa comigo, que vai só alterar hormônios, usa só hormônio. Eu estou lembrando agora de quando eu era criança, que eu assistia um desenho chamado He-Man. Né? Tinha a She-Ra também. E em determinado momento, quando ele precisava tomar uma atitude, o que ele fazia? Colocava a mão para trás, pegava uma espada e falava: eu tenho a força. Gente, a força está dentro de você. Mas vamos colocar essa força. Quando o He-Man falava isso, eu tenho a força, eu quero que você acredite que você tem. Cara, Deus não está aqui de graça para você achar que você é nada. Você é muito mais do que você imagina. Você é muito mais do que a mentalidade que foi passada para você. E o que é pior, você comprou isso. Você acreditou nisso. Então vamos lá. Por que as palavras mestras do nosso programa são 4? Acreditar. Acredita no universo, acredita na natureza, acredita na construção do teu corpo, na tua fisiologia que está cuidando de você agora, enquanto você nem pensa nisso. Você está me ouvindo porque tem um aparelho maravilhoso para escuta e para você compreender o que eu estou falando. Quer dizer, o universo pegou um monte de moléculazinhas e átomos e juntou e montou você. Nós somos pó da terra mesmo, nós somos poeira do universo. Então você é um bicho tão importante, cara, que você é uma construção de extremo significado. Então acredite em você, acredite na tua construção. Depois a segunda palavra mágica do programa, compreender o outro, compreender a dor do outro, compreender a dor daquele que quer te agredir, compreender o teu sofrimento, os relacionamentos. Acreditou, compreendeu, ressignifique. Palavra mágica de toda a psicologia. Quando você ressignifica o tamanho do vírus, quando você ressignifica a manipulação que nós estamos sofrendo, você vai sofrer menos. Então que história é essa? Que as pessoas vão se suicidar, que vão ter traumas? Cara, acredite, compreenda e ressignifica. E por último, a última palavrinha do programa, faça novas escolhas. A partir do momento que você fez uma escolha para crescer, cara, aí vem sono reparador, você vai dormir melhor, reparou porque você está melhor, você vai ter uma rotina de vida equilibrada. Por favor, pare de tudo complicado. Quando eu dou palestra para jovens, eu falo: você já arrumou a tua cama hoje? Essa frase tem um significado tão grande que até em hotel eu sou capaz de arrumar minha própria cama. Porque eu estou me preparando para aquele dia, preparando para a vida. Arruma a tua mesa de trabalho. Ah, não, mas eu gosto de confusão. Gosta nada. Atrapalha o teu cérebro. Eu não estou falando para você ser neurótico, está tudo exatamente no lugar. Mas equilibra tuas relações com a família. Tá? Perdoe, aceite perdão, peça perdão. Ressignifique. A gente tem um hábito de querer chegar no destino sem pensar no caminho. E isso que o Jacir está comentando sobre acalmar o coração, de acreditar, de compreender, de ressignificar, de fazer escolhas, isso traz para a gente aquilo que a gente já comentou aqui em programa, que é tomar as rédeas da própria vida, de fazer um planejamento, de planejar aquilo que você está querendo, né? De ajudar quem está com você, que está sentindo essas privações e que por isso está um pouco mais instável, mas hoje, com o nosso entrevistado, a gente ouviu que pode baixar de graça um aplicativo. A gente pode colocar, por exemplo, eu adoro desenhar no espelho do meu quarto ali, do meu escritório, e eu vou colocar ali um meditômetro e vou colocar a família inteira para fazer meditação. Hoje eu lembrei disso, vou colocar até a filhinha de 3 anos, depois eu vou contar para vocês como que ela reagiu. Porque a gente tem que acalmar o coração e a gente tem que se centrar. A gente precisa trazer para a nossa vida esse bem-estar que a gente merece. A gente tem que viver em estado de graça. Você merece, cara. Você merece. Valorize as tuas vitórias. Valorize até teus erros, porque os erros são os momentos de oportunidade para a gente aprender um monte de coisa. E se você é capaz de valorizar e perdoar os teus erros, imagine para quem está do teu lado. Então, imagine uma viagem onde tudo dá errado, que você chega, o hotel não deu certo, que dá fome, que teve uma série de confusões. Todo mundo tem uma história de viagem. Isso que deixa a vida ser divertida. Tudo que a gente está enfrentando e passando agora vai passar. E
esses tropeços, essas dificuldades ou essas coisas que a gente vai lembrar no futuro podem até trazer um pouco de graça, porque o vírus, ele não vem como um malvadão, ele vem em missão de paz. Eu posso passar a vida inteira reclamando de toda situação ruim ou aparentemente ruim que me acontece. Ou eu posso passar a vida inteira ressignificando aquilo, sorrindo e falando, ótimo, eu sou maior do que isso que está acontecendo. Quer dizer, assim como o He-Man, você tem a capacidade de tirar aquela espada e de dizer, a força é minha, segue a luta, segue a sua vida, planeja aquilo que você quer, traça teu rumo, porque isso vai te dar segurança. Quando você sente um chão embaixo dos seus pés, você não está solto no universo, você já tem uma construção. E mesmo que você esteja nesse momento precisando reconstruir a sua vida, repensar negócios, que de repente tenha uma perda financeira grande, uma perda de alguém que por causa da doença, do coronavírus ou de qualquer outro sintoma, você perdeu alguém que é querido na sua vida, você não está começando do zero. Você já está começando com toda a experiência que você adquiriu da sua vida inteira. Então, a vida, ela traz pra gente essa graça de acordar todos os dias e de seguir nossos planos. E a gente tem o poder de escolher, cruzar os braços, reclamar e esperar que esse período que não está sendo passageiro ou provisório, a gente não sabe o quanto tempo, tem gente que diz que vai até agosto, tem gente que fala que é até novembro, tem gente que já fala que são 2 anos e tudo mais. Não entra nessa, faz o que precisa ser feito. Você sabe que você falou de He-Man, eu poderia trazer outra coisa aqui. Todos os super-heróis foram pensados para trazer para as crianças algo de bom no coração, sabia disso? Não é simplesmente uma distração. Esses filmes novos, os super-amigos, os super-heróis, querida, você é a Mulher Maravilha. Meu querido, você é o super-homem. Porque se você começar a avaliar assim, e eu não sei dizer aqui quem agora, mas tem um grupo evangélico de jovens que utilizam as histórias dos super-heróis para aprender valores. Né? Quer dizer, então, se você olhar a tua vida, quanta gente boa e quanta coisa boa você pode trazer para o teu coração. Então você é sim o super-homem, você sim é a Mulher Maravilha, tem muitos valores ali, estude isso, avalie também. Aliás, eu dei para ele um livro lindo de morrer, de capa dura, sobre esses heróis, porque isso é uma maneira lúdica também dele lembrar de fases da infância em que ele lia os desenhos em quadrinho. Porque eu comentei com ela que muitos dos valores que eu tive na minha vida eu tirei daqueles livrinhos lá de criança. Agora, você que está nos ouvindo, nos assistindo, se você sabe qual é esse grupo evangélico que usa os personagens dessas histórias dos super-heróis, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, me manda uma mensagem, 9258-9895, me manda uma mensagem privada nas redes sociais, Cláudia Queiroz, jornalista, eu quero trazer para o programa alguém falando sobre isso aqui, vai ser muito bacana. Agora, mais uma mensagem em contraste aqui para você sempre ver, que a gente sempre tem que pensar no diferente. Aonde você vai alimentar teu coração? Em quais mensagens? Numa mídia que está te manipulando e trazendo um monte de notícia ruim para você morrer de medo porque você vai morrer amanhã, porque se você olhar para o lado agora já tem um vírus na tua janela, ou você vai começar a olhar para coisas boas? A própria Bíblia, as religiões, tem muita coisa boa na religião, muitas pessoas criticam as religiões, não critique. Eu sempre falo que a minha conversa é com Deus, não é com o pastor. Se você não gosta de alguém, se você não gosta de uma pessoa, o problema está em quem está em você. É como eu vou me relacionar com a vida, isto é importante. É o que eu tenho que trazer para o meu coração. Traga coisas boas e desliga a televisão. Pronto, faça isso para o teu coração ou filtre aquilo que realmente vai trazer de bom para você. E assista hoje, de repente, algum filme de super-herói. Eu adoro aquela cordinha da Mulher Maravilha que faz a pessoa falar as verdades que ela não diria. Aliás, assim, né? Ela está tentando isso comigo, mas não consegue. Ele que pensa que eu não consigo, Mas vocês acham que eu não consigo alguma coisa. Agora, vocês já perceberam a velocidade que eu falo aqui na rádio, a velocidade que ela fala? Imagina essa mulher se arrumando e eu parado ansioso para vir para cá, esperando para a gente vir para a rádio. Então, cara, treinamento de tolerância é maravilhoso, viu? Eu sorrio, fico bem e vou brincar com a minha filha e tá tudo certo. Então escolha um super-herói da sua preferência. Eu sou louca pelo Superman, pelo Batman, acho todos eles são sensacionais. Minha mulher falando isso agora que eu tô nervoso. Né? Vocês não fazem ideia das fantasias que eu vou comprar para este mocinho aqui para brincar.
Tem um Homem-Aranha na nossa sala, inclusive, de balão, que a filhinha já brinca também. Né? Então, o lúdico faz com que a gente traga um pouquinho de leveza para várias situações. Se você não tem uma criança em casa, você pode ser essa criança e pode se divertir. Mudar um pouquinho esse padrão de pensamento faz com que você se torne mais forte. Você é o teu super-herói. E nós estamos brincando aqui, gente, porque realmente o assunto é pesado. É um assunto que traz dor, que traz recordações de frustrações, de medos. Só que eu quero que você entenda que esses medos são muito pequenos. Você lembra quando você aprendeu a andar de bicicleta lá, a primeira vez na tua vida? Tinha rodinhas extras, não tinham? Tinham rodinhas pequenas lá atrás para que você não caísse. Eu, na minha época, não tinha história de usar capacete. Hoje os pais usam capacete para os filhos, mas tinha a rodinha. Eu vou perguntar para você, você já tirou as rodinhas da tua bicicleta? Ou você está andando na vida até hoje com rodinhas? Gente, se você sentiu o desequilíbrio e não se acostumou com ele ainda, o programa nosso que traz equilíbrio é para que a gente possa se sentir bem, mas sem desequilíbrio a gente não anda. Você só consegue andar porque você projeta teu corpo para frente e gera um desequilíbrio, automaticamente a tua perna vai para frente para você não cair. E você provoca outro desequilíbrio, a tua outra perna vai te ajudar e você vai perna em perna caminhando para frente num desequilíbrio equilibrado. A nossa vida traz uma série de problemas para que a gente cresça, para que a gente apareça. E você está tendo uma oportunidade maravilhosa agora de encontrar uma maneira de ajudar os outros, de se ajudar, de trazer o positivo para a tua vida. Entende? Então traga isso, gente. Tem muita gente boa e você é uma dessas, eu tenho certeza disso, que você pode olhar diferente para a tua família agora. Você pode trazer o perdão e a gratidão para a tua família dentro da tua casa agora. E mesmo que você esteja preso, mesmo que um dia a gente chegue com um lockdown, estejamos fechados todos dentro de casa, você pode sobreviver numa solitária. Por quê? Porque você vai estar com o teu pensamento lá no futuro, usando o teu cérebro novo, usando o teu planejamento estratégico, tua capacidade de ser um ser humano amoroso, conversando com o grande Deus que está dentro de você. E com criatividade, né? Que a criatividade é o que traz todos os sentidos na vida de um jeito muito mais leve, né? Hoje a gente está tendo bastante participação aqui no Cláudia Queiroz Jornalista, na nossa live do Facebook, e eu vou terminar esse programa ainda, que está quase no finalzinho, mandando um abraço para o Roberto Queiroz, para a Noêmia, que está dizendo que esse programa está ajudando a mudar muitas coisas boas na vida dela, que a gente é show. Hein? Adoro ser show. O Ricardo dos Santos, o Paulo Sérgio, o André Juliano, todo mundo nos assistindo, nos ouvindo e se conectando com o lado bom da vida, que é isso que a gente precisa para seguir todo mundo nesse caminho que a gente não sabe para onde a gente vai ainda em termos de futuro, mas a gente está engrossando essa caminhada assim com mais pessoas do bem, dando as mãos e com pensamento elevado. Vamos tirar mais uma palavrinha do vocabulário da gente? Vamos? Mais uma frasezinha? Diga. Eu não vou conseguir. Arranque essa frase do teu cérebro, do teu coração. Veja bem, nós temos nossas limitações. Imagine nossos antigos, nossos antepassados, enfrentando feras. Não eram só vírus, eram feras no meio dessa selva. Imagine aquele Coliseu, gente. E nós vencemos. Se nós estamos aqui é porque eles lá no passado venceram. Então nós vamos vencer sim, você tem capacidade. Você não precisa ganhar todas. Aliás, nem é para ganhar todas. Você não precisa conseguir tudo. Tem coisas que não são para gente. Você tem que aprender a compreender que aquilo que você não consegue provavelmente não era para você. E que se não era para você naquele momento é porque coisas melhores viriam depois. Isso chama-se um pensamento, não é na simplicidade também do místico, do pensamento positivo, que daí o universo vai começar a jogar coisa para você. Gente, o universo joga coisa para você o dia inteiro. As oportunidades muitas vezes estão do nosso lado, a gente só não enxerga porque não está aberto para elas. Então, essa abertura de coração, a abertura para o mundo, para a vida, para o universo, é o que te mantém vivo no teu sonho. Põe um sonho agora na tua vida. Se você tem esse sonho, organize, reassuma, acredite e faça. Se você não tem, né? Construa. E teme, porque se você tem esse sonho e ele é seu, batalhe por ele, é seu. Você teme pode. Nas direções possíveis, nas direções que você tem a capacidade. Perca o medo, usa a turbina das suas emoções para te projetar para frente e vamos embora, vamos tocar. Lobo frontal, gente, senta no cockpit do piloto do teu jato, que é o teu cérebro novo, e comanda. Usa o teu comando, aproveita as tuas emoções
e desliga a televisão. E quer escutar de novo, quer assistir de novo, entra na nossa live que eu publico no feed, gente. Perdeu alguma coisa, não entendeu direito, queria, de repente, escutar de novo, entra, Cláudia Queiroz, jornalista, no Facebook. Tem gente aqui me pedindo manda um beijo pra minha amiga. Então, ó, Rayane, um beijo pra você. Alguém fez mais download do nosso e-book? Vamos fazer mais e-book, gente. Eu acho que sair dessa situação, assim, né, entrar na paz, entra no famíliadofuturo.org, inscreva seu e-mail, você vai ganhar um e-book de graça, gente. E é uma leitura super gostosa. Então a gente está encerrando o programa de hoje. Namastê pro Paulo Malucelli, que está mandando aqui pra gente, né? Teve mais uma última que a Mabel, ela disse que o programa tá maravilhoso. Maravilhoso são vocês que nos dão ânimo para vir aqui todos os dias trazer esses bons pensamentos. Isso é inédito num programa de rádio, hein? E o chefe pede pra gente já falar o que a gente vai conversar amanhã, eu não sei. Amanhã vai ser surpresa pra gente poder encerrar melhor a semana. Não, a gente sente no coração, mas pra ele a gente vai passar. Fica tranquilo, chefe. Tá? Amanhã vocês vão ter uma surpresinha. Um beijo. Até amanhã, gente. Beijo a todos.